Eu quero trazer aqui a informação de um acontecimento político, da aprovação ontem pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados de uma proposta de emenda constitucional que está mexendo ali os bastidores já há algum tempo, os bastidores da política e do Poder Judiciário aqui no Distrito Federal, aqui em Brasília. Imagina, lembram que na semana passada o ministro Ricardo Lewandowski, um ano depois de apresentado uma denúncia contra a presidente da CCJ, a deputada Bia Kiss, de repente tirou aquilo da gaveta e mandou abrir investigação? Tudo a ver, segundo aqui consta isso tudo, né? Teve a ver, segundo consta aqui das conversas de bastidores, com o fato de a deputada Bia Kicis haver decidido, como presidente da CCJ, de colocar na pauta de votação o fim da PEC da Bengala. É uma proposta de emenda constitucional que faz voltar aquela decisão, a situação que havia antes, né, de aposentadoria compulsória no âmbito do Supremo Tribunal Federal de ministros que completassem 70 anos de idade. Essa foi a PEC da Bengala. Agora tem uma nova PEC que simplesmente revoga a PEC da Bengala e volta tudo aos 70 anos. A PEC da Bengala aumentou para 75, essa idade limite, não é? E não há nada que deixe os ministros do Supremo Tribunal Federal mais indignados do que isso, porque muitos deles estão ali bem próximos desses 70 anos e, portanto, haveria mudanças, uma vez aprovada essa PEC, haveria mudanças substanciais na composição do Supremo Tribunal Federal nos próximos anos, né? E é preciso lembrar que já o próprio ministro Marco Aurélio, mencionado agora há pouco pelo Pedro, ele se aposentou em julho deste ano aos 75 anos de idade. Em razão exatamente da aprovação da PEC da Bengala. A PEC da Bengala havia um certo clamor das pessoas diante da constatação de que entre 70 e 75 anos, as pessoas, sobretudo magistrados, etc., de grande talento, de grande conhecimento jurídico, acabavam fora do serviço público de maneira injusta. Eles estavam ainda em plenas condições, em pleno vigor das suas condições de trabalho. E aí isso foi um argumento muito forte para a aprovação da PEC da Bengala, que só pensava nesses exemplos. Marco Aurélio, né, o próprio ministro Marco Aurélio, por que não? Né? Porque ele, aos 70 anos, perderíamos o concurso do ministro Marco Aurélio no Supremo Tribunal Federal. Então a PEC da Bengala lhe deu mais 5 anos. Né? A questão é que a aprovação dessa PEC da Bengala, que é sempre concentrada, as atenções são concentradas no Supremo Tribunal Federal, isso acaba se refletindo em todo o serviço público federal. E a PEC da Bengala acabou encavalando as carreiras de Estado. Aquelas carreiras que as pessoas os anos vão passando, as pessoas ou por mérito ou por antiguidade vão galgando novos cargos na carreira e tal. E aí aconteceu muito isso, né? Na Receita Federal, acontece também no Ministério das Relações Exteriores, de gente que, por exemplo, no caso do Itamaraty, né? Diplomatas que atingem a condição plena de assumir um posto no exterior, chefiando uma embaixada do Brasil, ou um consulado geral, ou a direção de uma entidade internacional, né, multilateral, etc., eles acabam ficando ali na fila de espera, porque tem mais 5 anos para outros, aqueles embaixadores que estão na frente, são mais velhos, etc. Aquilo ali desarrumou tudo, desarrumou todas as carreiras de Estado, né? E é por isso que são muito fortes os argumentos agora em contrário, ou seja, de voltar tudo o que era com o limite de idade de 70 anos. Isso foi aprovado ontem na CCJ por uma votação expressiva de 35 votos favoráveis e 24 contrários. Houve muitas abstenções, sobretudo
observando-se a lista, né, de votantes, sobretudo de parlamentares com ligações ao Poder Judiciário, parlamentares que são advogados e que, portanto, não querem irritar Suas Excelências, os ministros do Supremo Tribunal Federal, mas é preciso lembrar o seguinte: essa PEC, como toda PEC, será agora examinada por uma comissão especial e depois terá que ser aprovada em 2 turnos no plenário da Câmara, e depois segue para o Senado Federal, e aí é onde mora o perigo, ou pelo menos onde mora, digamos assim, ou é chefiada pelo senador Roda Presa Rodrigo Pacheco. Esse, além de ser roda presa, é advogado, tem um dos principais escritórios de advocacia que atuam junto a tribunais superiores, sobretudo ao Supremo Tribunal Federal, e ele não tem interesse, certamente, em irritar, digamos assim, ou desagradar os ministros de tribunais superiores. É preciso ter muita calma, a expectativa é moderada em relação à aprovação dessa PEC, mas é uma forte possibilidade.